Cumprimento a todos vocês com a paz de Cristo em nome de Jesus. Sou o evangelista Adriano Fábio e estou aqui com o canal A Palavra de Vitória. Você que não é inscrito no canal, inscreva no canal e compartilhe essa mensagem com alguém. Dá um joinha, um like aí para você me ajudar no canal. Vamos ler hoje aqui no Salmos 34, do versículo 17 ao 19, aonde a Bíblia está nos dizendo: Suplicam o justo, e o Senhor os ouve, e os liberta de todas as suas aflições. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva o de espírito abatido. O justo enfrenta muitas adversidades, mas todas elas o Senhor o liberta. Eu quero estar refletindo com você nessa mensagem, eu quero estar meditando com você na palavra de Deus. Há uma promessa de Deus, meus amados, sobre a vida do justo. Jesus ele vai dizer ali em Mateus 6, no versículo 33, que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando Jesus está dizendo, meus amados, sobre o reino e a justiça, é que nós precisamos ser justificados por Deus. A Bíblia nos diz, meus amados, que o justo ele vive pela fé. Isaías 59, 2 vai dizer que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Nós só podemos ser perdoados através de Jesus Cristo. Quando a Bíblia se refere ao justo, ela se refere àquele que ouviu o Evangelho, ouviu a palavra, compreendeu que é um pecador, se arrependeu de seus pecados, creu em Jesus Cristo e recebeu Jesus como único Senhor e Salvador. Esse é o justo que a Bíblia está dizendo. Não é aquele que é bom em suas próprias obras, não é aquele que confia nas forças de seus próprios braços, mas é aquele que confia em Deus e entende que precisa de Deus para ser justificado e que precisa de Deus para ser perdoado. Ali em 1 João, no capítulo 1, do versículo 8 até o versículo 10, a palavra de Deus vai nos dizer: se nós dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. No versículo 9 vai dizer: se nós confessarmos o nosso pecado diante de Deus, ele é justo e fiel para nos perdoar. E no versículo 10 vai dizer: se nós dissermos que nunca pecamos, não há verdade em nós. Mas no versículo 9 diz: se nós confessarmos os nossos pecados a ele, ele é fiel e justo para nos perdoar. Quando você se arrepende de seus pecados, ele lança os seus pecados no mar de esquecimento e torna você justo. A Bíblia diz ali em Romanos, no capítulo 8, meus amados, no versículo 11, que o mesmo Espírito que vitalizou o corpo de Jesus é o mesmo Espírito que habita em nós, vitalizando o nosso corpo. É o Espírito Santo que dá vida ao meu corpo, é o Espírito Santo que dá vida ao seu corpo. Em 1 Coríntios 6,19, a Bíblia vai dizer que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. E Deus, meus amados, ele ouve a súplica do justo. Ele ouve a súplica daquele que creu em Jesus Cristo e foi perdoado. E ele está dizendo que ele ouve e os liberta de todas as aflições. Deus ele entra com providência na vida do salvo, na vida daquele que recebeu Jesus, na vida daquele que se arrependeu de todos os seus pecados. Tiago 5,16 vai dizer que a oração do justo ela tem poder. Você que creu em Jesus Cristo, você tem que estar consciente de quando você se achega diante de Deus. Você que creu em Jesus Cristo, Deus ouve a sua oração e ele entra com provisão, ele responde às suas súplicas e ele livra você de toda aflição. Se você confiar em Deus, se você entregar a sua vida a Jesus, ele vai mudar a sua história, ele vai cuidar de você, ele vai, meus amados, virar a página da sua vida. Quando você entrega a sua vida a Cristo, ele tira você da derrota e coloca você na vitória. Você que foi justificado. Romanos 8,37 vai dizer que nós somos mais que vencedores. E o convite de Deus, meus amados, é para que todos venham se arrepender,
para que todos venham crer em Jesus Cristo e venham a ser salvos. Essa é a vontade de Deus. Esse é o propósito de Deus. Ele não faz acepção de pessoas. Ele está chamando a todos. Basta você dizer sim para Jesus e responder ao chamado. Ele vai entrar com provisão e vai livrar você de todas as aflições. O versículo 18 está dizendo: perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado. Perto está o Senhor. Aquele que tem o coração quebrantado é aquele que nasceu de novo, é aquele que se tornou uma nova criatura, é aquele que agora tem a presença de Deus dentro dele. Você passa a ter prazer na palavra de Deus, você passa a ter prazer, meus amados, na vontade do Senhor. Deus está disposto a mudar a sua história e Ele ouve o seu clamor. Você que tem um coração quebrantado, que se achega diante de Deus com sinceridade, meus amados, Ele entra com provisão. Ele está dizendo que Ele salva o de espírito abatido. Ele salva, Ele entra com provisão, Ele entra com providência, Ele derrama graça, Ele derrama favor. E uma vez que Ele derrama o favor dele sobre a sua vida, você passa a se alegrar na presença de Deus, você passa a viver livre da aflição, porque Ele traz paz ao seu coração. Filipenses 4:7 ali vai dizer que a paz que vem de Deus, ela excede todo entendimento. E é essa paz que Deus derrama dentro do teu coração quando você se quebranta diante da presença dele. Para você se quebrantar diante de Deus, você tem que se humilhar diante da presença dele e reconhecer que você precisa dele, você precisa da ajuda dele. Romanos 8:26, a Bíblia vai dizer que é o Espírito Santo que intercede por mim e é o Espírito Santo que intercede por você. Quando você pede a ajuda do Espírito Santo, ele tem prazer em ajudar você, ele tem prazer em capacitar você, ele tem prazer, meus amados, a fortalecer o seu coração e encher o seu coração de alegria, levar você à vitória. Ele ensina você a orar, ele me ensina a orar. A Bíblia diz, meus amados, em Romanos 5:5, que o amor de Deus é derramado no nosso coração através do Espírito Santo. É Ele que nos ensina a quebrantar o coração. Peça ao Espírito Santo para ajudar você a quebrantar o seu coração, para você se achegar diante de Deus com humildade, porque a Bíblia diz que Deus, meus amados, Ele exalta os humildes, mas Ele resiste o soberbo. Aquele que é humilde diante da presença dele é exaltado por ele. E se você pedir a direção do Espírito Santo, ele vai ajudar você, ele vai mover você, ele vai levar você a adorar a Deus em espírito e em verdade. No versículo 19, a Bíblia está dizendo: o justo enfrenta muitas adversidades, mas por todas elas o Senhor os liberta. Olha que palavra maravilhosa. A Bíblia está dizendo, meus amados, que o justo, ele passa por provações, ele passa por luta, ele passa por adversidades, ele também enfrenta problemas. Mas a Bíblia está nos dizendo que o Senhor nos livra, o Senhor nos liberta, ele entra conosco. O justo, meus amados, ele não passa pela aflição sozinha. O Senhor está com ele, Deus dá graça. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados dentro da fornalha, o Senhor não livrou eles de ser jogado dentro da fornalha, mas Deus entrou com eles dentro da fornalha e não deixou que nenhum fio de cabelo deles sequer fosse queimado. Por quê? Porque Deus entrou com provisão, Deus entrou com graça, Deus, meus amados, entrou com libertação na vida deles, porque eles confiaram no Senhor. Eles deram toda a honra e toda a glória a Deus. Da mesma maneira, se você confiar em Deus, Ele vai livrar você de todas as adversidades, Ele vai libertar você, porque Ele é fiel. Essa é a palavra de Deus para você hoje. Confia em Deus, Ele ouve as suas orações, Ele liberta você, Ele livra você de todas as aflições. Se você quebrantar o seu coração diante dEle, meus amados, Ele vai ouvir você, Ele vai entrar com provisão e você não vai passar pela luta sozinho.
Ele vai entrar com você na batalha e vai levar você à vitória. Porque ele diz em Romanos 8,37 que você é mais que vencedor. Não importa a luta, não importa a tempestade, a vitória é sua em nome de Jesus. Amém? Eu quero estar agora orando por vocês. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos que ouvirem e receber essa palavra, que eles sejam renovados, que eles sejam fortalecidos em Ti, que eles venham mergulhar na Sua graça, que eles venham desfrutar da Sua provisão, porque são Seus filhos, Pai. E a Tua palavra diz que a oração do justo tem poder. Então entra com provisão no clamor dos Seus filhos. Eu oro, Pai, por todos que estão orando por seus familiares, por entes queridos, por aqueles que estão orando por cura, por libertação. Eu oro agora declarando saúde. Eu declaro agora que as portas sejam abertas, que o Senhor venha entrar com livramento, para a honra e glória do seu nome, porque a sua palavra é fiel. Amém.